Salve Maria Santíssima. Ainda continuando o estudo sobre o livro de Macabeus, segundo Macabeus, respondendo às acusações dos protestantes acerca de que esse livro não é inspirado, não é canônico e que esse livro não deve estar no nosso índice de leitura porque ele não tem muito a acrescentar, né? Então vamos lá. Uma das acusações é que o segundo Macabeus 15, do versículo 11 ao 16, mostra claramente a presença da intercessão, a intercessão dos santos. Então eles falam que isso é contrário à Bíblia, por isso não deve estar também no cânone bíblico. Então vamos lá. Nesta passagem, a passagem é segundo Macabeus 15, do 11 ao 16. Nessa passagem, Judas Macabeus teve uma visão de alguém orando por Israel, ou então o sacerdote Onias aparece e lhe diz que Jeremias é quem está orando pelo povo de Israel. Em seguida, Jeremias entrega uma espada a Judas para que com ela ele derrote seus inimigos. Acontecimentos semelhantes a esse ocorreu com Jesus, que conversou com Moisés e Elias, que já estavam mortos no Monte da Transfiguração. Transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão brancas. Apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. Mateus 17, 13, Marcos 9, do 3 ao 4 e Lucas 9, do 28 ao 31. Mateus, Marcos e Lucas estariam ensinando heresia? Esse é mais um falso argumento elaborado a partir do princípio de doutrina individualista que negam a intercessão dos santos, por constatar que o livro relata a oração de duas pessoas já mortas. Automaticamente se nega a sua inspiração. Isso não parte de um princípio inspiratório, sim expiratório. Em outras palavras, nega-se o livro baseado em uma coisa que o íntimo do acusador não acha correto. A intercessão dos santos é ensinada por diversos livros da Bíblia, pois Cristo, quando morreu, levou seus fiéis ao céu. Mas a cada um de nós foi dado a graça, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: quando subiu ao alto, levou muitos cativos, cumulou de dons os homens. Quando o cristão morre, vai para o céu. Podemos conferir isso em Atos 7, do 55 ao 59. Também podemos conferir isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. E também em Filipenses 1, o capítulo 21 ao 23, versículo 21 ao 23. Em Apocalipse 8, versículo 3 e 4, confirmando a intercessão dos santos. Também em Apocalipse 4, versículo 4. Esses anciãos exercem um papel sacerdotal e real. Louvam e adoram a Deus em Apocalipse 4:10, Apocalipse 5, versículo 9 a 11, Apocalipse 16, também do 19, versículo 4. Oferecem-lhe as orações dos fiéis, Apocalipse 5:8. Assistem no governo do mundo, tronos, e participam de seu poder real. Seu número corresponde talvez aos das 24 ordens sacerdotais de 1 Crônicas, capítulo 24, do 1 ao 19. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8. Apocalipse 6, do 9 ao 11, também vai confirmando a intercessão dos santos. Alguns protestantes também acreditam que os santos podem interceder por nós no céu, como é o caso do conhecido autor Norman Geisler. Vejamos o que ele diz em seu manual popular de dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia. Sexto, os mortos oram pelos vivos. Apocalipse 6:10. Mas não há exemplo em toda a inspirada palavra de Deus de vivos orando por mortos. Os santos
martirizados na glória, são descritos como orando por vingança sobre os ímpios. Apocalipse 6:9. Mesmo ele, acreditando que se pode orar pelos mortos, mesmo ele não acreditando que se pode orar pelos mortos, ele reconhece que os santos, que já estão na presença de Deus, oram por nós. Isso um autor protestante, né? Será que todos esses livros estão ensinando coisas erradas? Ou será que errado está quem não acredita no que eles ensinam? Outra acusação. O próprio autor não se julga inspirado. Segundo Macabeus 15, do 38 ao 40, onde inicialmente vejamos o que diz a supracitada passagem, para dar fim, de uma vez por todas, a qualquer argumentação. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Segundo Macabeus 15, 38. Os acusadores não procuraram entender o enredo do livro, o que está escrito no livro, mas simplesmente o acusam. O autor de Segundo Macabeus diz: se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Logo, ele está falando da estilação e organização, e não de inspiração ou conteúdo falso. Ele não diz em nenhum lugar que não é inspirado por Deus. Muito pelo contrário, é zeloso por escrever uma coisa inspirada com suas limitações humanas. Paulo escreveu coisas imensamente mais comprometedoras em suas cartas aos Coríntios. Aos outros sou eu quem digo, e não o Senhor. Se algum irmão tem sua mulher sem fé, esta consente em habitar com ele, não a repudie. 1 Coríntios 7:12. Aqui ele diz abertamente que é ele que está falando e não Deus. Paulo não está se julgando inspirado? Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. 1 Coríntios 7:6. Ora, quantas viagens não têm o mandamento do Senhor? Quantas virgens não têm o mandamento do Senhor? Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. 1 Coríntios 7:25. Novamente, Paulo diz estar falando coisas que não vêm de Deus, o que está fazendo isso na Bíblia. Então, ele mais à frente também diz: o que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. 2 Coríntios 11:17. Paulo afirma estar escrevendo coisas que não partem de Deus em 4 versículos. Portanto, o que é que estão fazendo essas passagens nas Escrituras, já que não foram inspiradas pelo Senhor? Será que essas passagens também não são realmente inspiradas? Se não são, porque ainda se encontram na Bíblia, porque não foram simplesmente arrancadas e riscadas. E se fossem removidas, o que impediria de remover toda a primeira carta e segundo aos Coríntios, já que não podemos ter a certeza se todo livro é inspirado ou é obra humana? Segundo Macabeus, não é inspirado porque o autor Pozelo faz ressalvas sobre o estilo da ordenação do livro e da forma literária. E a passagem na qual Paulo diz claramente está escrevendo algo de obra própria dele, segundo as suas próprias palavras, e ninguém diz nada? Por quê? Evidentemente, parece que esta é uma daquelas passagens que os acusadores não gostariam de ter em suas Bíblias. Tais conclusões são absurdas para um verdadeiro cristão, mas, como se vê, os critérios protestantes usados para tentar invalidar o livro de Macabeus, quando aplicados ao resto dos livros, fazem a Bíblia parecer um conto espurio. Também Lucas, em seu Evangelho, relata que também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los a ti. Lucas diz que investigou e não que recebeu a revelação de Deus ou que foi inspirado pelo Espírito Santo. Isso tira a inspiração do livro dele? Ele não atribuiu para si inspiração divina. Logo, não seria surpreendente se ele falasse que sua obra saiu pobre, caso assim fosse? Todavia, nem por isso a inspiração do seu evangelho ficou perdida, pois os autores sagrados, muitas vezes, nem mesmo sabiam estar escrevendo livros inspirados por Deus. É bom deixar claro que o pretendido aqui não é frisar erros dos outros livros sagrados, em prol de defender o de Macabeus.
A intenção é apenas mostrar que os mesmos relatos que levantam dúvidas contra o de Macabeus, semelhantemente estão contidos nos outros livros também. O que por coerência devemos mostrar, pois se quer invalidar um livro, por um ou outro relato, deveria invalidar também, por coerência, todos os que relatam a mesma coisa. Cada livro da Escritura é também palavra de Deus, e cada autor sagrado foi inspirado ao escrever. No entanto, Deus nunca abafa a personalidade do homem, de modo que cada autor conserva seu estilo e mais ainda sua teologia. Cada autor tem seu modo peculiar de perceber e de exprimir o mistério da salvação e da obra de Deus. Não são modos de ver contraditórios entre si, mas sim complementares. Não podemos julgar um livro de acordo com nossos critérios particulares, como faz o protestantismo.